Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Codificando, e no vídeo de hoje aprenderemos SQL de uma parte mais técnica. Não será tanto interface, instalação como foram as duas últimas aulas. Como eu disse, a paciência é amiga do aprendizado e a pressa é inimiga da perfeição. Vamos lá nessa terceira aula do curso, né? A primeira foi a instalação do MariaDB MySQL, a segunda foi a utilização da interface do SQL Pro, que é uma ideia, né, uma interface para a gente poder desenvolver tudo de uma forma mais visual, clicando em botõezinhos e tudo mais, adicionando coisas mais fáceis. E agora vamos entrar na parte de código. O comando select é um comando muito importante no SQL e digo que um dos mais utilizados. Por quê? Ele é o comando que vai fazer a gente conseguir buscar as informações que a gente inserir nas tabelas que a gente criou. Por exemplo, se eu tenho uma tabela de clientes, eu quero ordená-los por ordem alfabética, consigo no select. Se eu quiser buscar todos, ordená-los por data de cadastro, por data de nascimento, por infinitas possibilidades, até por categoria, por tipo, por maior uso de sistema e por aí vai. A gente consegue fazer tudo isso com o comando select. O comando select é um comando muito versátil. Hoje será a aula inicial desse comando e provavelmente faremos outras aulas com inner join, com outras coisas mais complexas que esse comando tem a oferecer. Então vamos aqui para o código agora, não é? Estamos aqui no SQL Pro e temos aqui a nossa tabela de linguagens, né? Como vamos fazer para buscar todas as informações da tabela de linguagens? Simples. Select, né? Que é o nosso comando. Asterisco from linguagens. Se eu der um Command R aqui, ele vai trazer aqui embaixo todas as informações, certo? E agora vamos explicar o que foi que eu escrevi aqui, certo? Select é porque eu quero fazer o comando de seleção. Asterisco é porque eu quero trazer todos os campos. Por exemplo, se eu quisesse trazer só o ID e o nome, eu colocaria assim, ó, ID, nome. Ele me retornaria só o ID e só o nome, né? Mas como queremos todos, aqui, o SQL Pro ele tem isso aqui, ó. Se você seleciona um pedaço e dá o Command R, ele vai executar só aquele trecho. Se você dá o Command R sem selecionar nada, ele vai tudo, né? Beleza. Aqui. Aí eu vou colocar aqui. Será que se ele for linguagens, ó, where, que é um comando complementar ao comando select, né? Porque o from, você diz qual é a tabela que você quer utilizar. E o where, você fala em que campo você vai querer filtrar. Por exemplo, eu vou querer filtrar aqui onde o ID foi igual a 1. Prontinho. Ele vai me trazer só o PHP, certo? Então vamos lá, só dar uma indentada nesse código para que ele fique mais legível. Aqui. Select os campos. Vou colocar o nome dos campos aqui, ó. Nome, data, criação. Olha, uma coisa que eu acho bem legal é o seguinte: se você trocar as ordens aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o ID e quiser que ele venha no final, posso fazer tranquilamente, certo? Isso é bacana quando você precisa pegar as informações para, por exemplo, jogar em uma planilha de Excel, porque às vezes as colunas estão em ordem diferente e você pode, né, trocar elas para poder jogar dentro da sua tabela do Excel também, certo? Aqui já aprendemos o select, o from e o where. Agora vamos aprender o order by, uma forma que a gente vai poder ordenar os nossos dados, né? Por exemplo, order by id ask. O que eu estou falando aqui, ó? Eu quero que ordene pelo campo ID de forma crescente. Se for numérica, vai ser do menor para o maior. Se for alfanumérico, né, letra, vai ser A, B, C e por aí, na sequência alfanumérica mesmo, né? Olha lá. Eu vou tirar o filtro. Para eu tirar o filtro, ou eu venho aqui e apago, ou eu posso comentar. O comentário, ele é como se você quisesse ocultar um trecho daquele código que está ali, mas você quer omitir ele da execução. Por exemplo, se eu só quiser omitir aqui o where para que ele não filtre nada, eu posso fazer um comentário com 2 tracinhos, que já vai funcionar e vai voltar a retornar tudo. Mas caso eu queira fazer um comentário em bloco, comentar mais de uma linha, eu posso fazer isso aqui também, ó. Vamos supor que o código estivesse assim. Eu posso vir aqui, ó, com barra asterisco,
para fechar, asterisco barra. Aí ele vai mostrar aqui que aonde eu pus o asterisco barra é o começo do bloco de comentário e onde eu coloco asterisco barra é o final, né, do nosso bloco de comentário. Beleza, aqui eu já consegui retornar tudo e eu estou ordenando pela ordem padrão da tabela, né? A ordem padrão da tabela é ordenar pelo ID. Mas se eu quiser ordenar eles de ordem decrescente, né? Como o ID eu sei que é a ordem de inserção, eu quero ordenar do mais novo para o mais velho, do último registro para o próximo. Eu venho aqui, ó, e coloco desk, que um é ascendente, o outro é decrescente, né? Que vem do inglês do ascending e descending, né? Beleza. Agora vamos trocar aqui o campo, por exemplo. A gente quer a linguagem mais nova, onde a data criação for por ordem crescente. E ele vai retornar aqui, ó, das mais novas para mais antigas. Como a linguagem C foi criada em 80 e as outras em 95, já tá aí, certo? E a gente pode também colocar uma dupla ordenação. Por exemplo, eu quero ordenar pela data e pelo nome. Eu posso vir aqui, ó, data criação desk, vírgula, nome ASCII. O que ele fez ali? Ele vai me retornar pela data, mas os registros que estiverem com a mesma data, ele vai ordenar também por ordem alfabética o nome, certo? Do comando select, assim, eu imagino que esta seja a parte básica. Não vou querer entrar em inner join agora, porque inner join é um comando avançado que ele faz a unificação de duas tabelas, não é mesmo? Mas vamos colocar mais algumas coisas aqui, né? Vamos incrementar mais ainda a nossa consulta. Vou colocar aqui, porque, por exemplo, nesse caso do where, eu coloquei que eu quero onde o ID for igual a 1, ele me retorne aquela linguagem. Mas e se eu quiser, por exemplo, retornar todas as linguagens que comecem com J, né? Podemos fazer isso aqui, ó. Where nome like. O like é para você pegar um trecho, né? O que for parecido com aquilo, né? A gente vai vir aqui, ó, e eu colocar essa barra de percent e colocar um J. Tá vendo que ele me retornou as duas linguagens que começam com J? E o porquê desse percent? É o seguinte, o percent é porque eu vou falar. Se eu coloco ele no final, o que for dali pra frente vai ser um caractere-chave, pode ser qualquer coisa. Ou se eu coloco antes, o que for daqui pra cá, ele também vai ignorar. Tanto que se eu fizer assim, ele não vai funcionar. Por quê? Porque não tem nenhuma linguagem que termina com J, né? Agora, começar tem aqui. E a gente consegue retornar. Se a gente trocar aqui por P, o PHP vai vir. Se a gente trocar aqui por C, o C vai vir. O like funciona para esse tipo de coisa. Como, por exemplo, se você quiser retornar onde a descrição contiver alguma palavra, onde o nome contiver algum sobrenome, por exemplo, onde todos os nomes que tiverem Silva, você vai conseguir com o like fazer esse tipo de filtro, certo? Mas agora, vamos supor que eu queira, aqui eu vou comentar novamente, e eu queira filtrar somente algumas linguagens, né? Eu não quero mais filtrar, né, dessa forma do like. Eu quero filtrar, por exemplo, eu quero que me retorne os IDs 2 e 4, né, por exemplo. Aí eu não posso colocar, assim, poder eu posso, mas fica pior, né? Eu posso colocar bem assim, ó, where id igual a 2, end id igual a 4. Esse end indica que eu estou fazendo um filtro duplo, né? Um filtro onde o ID pode ser 2 ou pode ser 2 e 4, né? Ele tem que ser 2 e 4. Não vai retornar nenhum. Por quê? Porque não existe um ID 2 e 4 ao mesmo tempo. Mas se eu colocar aqui, ó, or, ele vai ser onde o ID for 2 ou 4. Nesse caso, vai dar certo. Olha lá, ele vai me retornar o ID 2 e o ID 4. E se eu quiser diminuir esse comando, não colocar dois comandos where, o ID igual a tal, o ID igual a tal, eu posso fazer o seguinte, onde o ID for in, né, como se fosse um intervalo, eu quero, onde for esses aí, me retorna. E você pode ver que retornou a mesma coisa. O in
É um comando para você mostrar um intervalo. Eu quero que seja esse. E ele vai retornar aquele intervalo, certo? Agora, voltando lá naquela parte de filtros complementares, vamos fazer uns filtros diferentes aqui, ó. Onde o ID foi entre esses, beleza? E aqui, ó, então, como o ID2 é C e o ID4 é JavaScript, né? Agora eu quero onde o nome like J. Ou seja, linguagem C não vai aparecer mais. E é isso aí. Você conseguiu fazer um filtro duplo. Ele vai tornar por onde tiver esses IDs e onde o nome começar com a letra J, certo? A gente pode também fazer filtros de data, que é, por exemplo, o campo data criação. A gente pode fazer isso daqui, ó. Onde data criação for maior ou igual a 1/1 de 1990. Obviamente eu fiz errado aqui, né? Porque tem que colocar aspa. Ele ficou um número ali, ó. Porque vocês podem ver que linguagem C é de 1980 e na data 1990 não deu certo. Porém, agora que eu coloquei a aspa, deu porque ele identificou que esse valor que eu coloquei é uma data. A data ela tem que estar entre aspas, simples, né? No caso, se eu deixasse ele sem, ele entender que eu estava fazendo data criação maior ou igual 1990 menos o número 1 menos o número 1. Ou seja, daria 1988, né? Seria só o número, tá certo? Mas beleza. Conseguimos aqui fazer um filtro por data, né? Já imagino que assim, para uma aula básica, já temos bastante coisa. Mas vamos colocar aqui também, ó. Se você, por exemplo, você sabe que o ID 1 e 2 do seu sistema são usuários administrativos. Você quer retornar do 3 para frente, para retornar todos os usuários do seu sistema. Como é que você vai fazer isso? Onde ID maior ou igual. O maior ou igual são esses dois sinais aqui, ó. Maior e o igual. Só que juntos. Como eu estou usando a JetBrains Mono, que é uma fonte de programação, quando eu junto os dois, ele já me mostra o caractere-chave correspondente a maior ou igual. Beleza? Mas nesse caso aqui, ó, vamos colocar maior ou igual 3. Quando ele for igual ou maior do que 3, ele vai retornar. Sabendo assim, né, nessa nossa suposição que a gente inventou, que o usuário 1 e 2 são administrativos, do 3 em diante são usuários normais. Rodei aqui a busca. Do 3 para frente, ele mostrou o 1 e o 2 não. Beleza? A gente tem os sinais igual, maior igual e menor igual também. Como, por exemplo, se eu quiser só os usuários administrativos, eu venho aqui e coloco menor igual. Certo? E ele vai me retornar aqui 1, o 2 e o 3. O porquê do 3? Porque é o menor e igual. Se eu colocar só menor, ele vai me retornar 1 e 2, porque é somente os menores. Agora, se eu coloco menor igual, esse valor também vai estar inserido na busca, no filtro, né? Certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma aula curta e uma aula mais prática, não uma aula tão teórica quanto a aula anterior. Fiquem tranquilos, caso pareça que tenha sido meio corrido ou que ficou assim muita coisa complexa mostrada de uma forma muito rápida. Fiquem tranquilos, porque a gente vai ter aí mais aulas no nosso curso e a gente vai poder aprofundar mais em cada aspecto desse comando, tá certo? E, claro, teremos outras aulas de select para mostrar algumas coisas mais complexas, como subselect, inner join, left join e por aí vai. Beleza? Vamos criar mais algumas tabelinhas aqui no nosso sisteminha e vamos aprofundar e expandir o nosso conhecimento SQL, né? Caso tenha gostado da aula, deixa um joinha, deixa um comentário aí falando se você achou a aula corrida, se você achou a aula boa, se você aprendeu, se você não aprendeu, o que a gente pode mudar também? Se caso não gostou, deixa um dislike também pra gente ficar ligado e aprender a melhorar as coisas, beleza? Espero que tenham gostado da aula, continuem sempre estudando e fui!